Vamos começar falando sobre proporções matemáticas. Você sabia que no nosso corpo há proporções matemáticas? Como, por exemplo, o nosso pé é do mesmo comprimento do nosso antebraço, ou o nosso antebraço tem o mesmo comprimento do nosso peito. A nossa envergadura, que é a medida dos nossos braços abertos de ponta a ponta, é igual à nossa altura. Ou até mesmo a medida da distância entre o fim do queixo até embaixo do nariz é a mesma da sobrancelha até a raiz do cabelo, que é a mesma distância de uma ponta a outra da orelha. Legal, né? Já mediu aí? Mas essas medidas são aproximadas, já que a natureza é tão perfeita em suas imperfeições e nenhum corpo é exatamente igual ao outro. O homem vitruviano está totalmente ligado à literatura. Nos séculos XV e XVI, surgiu um movimento literário chamado Renascimento, ou também conhecido como Classicismo. Nessa época, os artistas queriam alcançar a perfeição em suas obras, a proporção, o equilíbrio, a simetria e a harmonia, pois sua intenção era representar a natureza, que era vista como a criação máxima de Deus, o elemento mais próximo da perfeição. Portanto, o ideal de perfeição era procurado pela estética clássica. E com isso, nessa época, surge o antropocentrismo, que significa o homem no centro do mundo. Antigamente, o homem não era visto como um ser mais importante, mas sim Deus. Deus era visto como o centro de tudo, o criador de todas as coisas. Mas com a chegada do Renascimento, isso mudou. O homem passou a ser a medida para tudo e também passou a ser visto como o centro do mundo, o ser mais importante da sociedade. E com isso nós podemos fazer uma ligação com o homem vitruviano. Nessa representação de Leonardo da Vinci feita no século XV, nós vemos um homem no centro de formas geométricas, que nos faz lembrar do homem no centro do mundo, do antropocentrismo, que nos remete ao homem no centro do universo. Pois nessa representação, o homem está em perfeita harmonia e simetria. Leonardo da Vinci utilizou cálculos matemáticos para se chegar a essa representação, em que o homem está totalmente equilibrado com as formas geométricas. E com isso, os artistas do classicismo queriam trazer essas proporções matemáticas para suas obras de arte, para que elas pudessem ter equilíbrio, simetria e harmonia. Além disso, o objetivo do classicismo era ser transparente, racional e claro, era ter regularidade, ter um equilíbrio entre o homem e o mundo, entre Deus e a natureza. E com isso, o homem vitruviano representa justamente esse ideal clássico de beleza. Representa o equilíbrio, a harmonia das formas, a perfeição das proporções que os artistas tanto queriam alcançar na época do classicismo. A seguir, vamos ver 5 características do classicismo. A primeira é o racionalismo. A razão predomina sobre o sentimento, ou seja, a expressão dos sentimentos era controlada pela razão. O universalismo. Os assuntos pessoais ficaram de lado e as verdades universais, de preocupação universal, passaram a ser privilegiadas. Perfeição formal. Métrica, rima, correção gramatical. Tudo isso passa a ser motivo de atenção e preocupação. Presença da mitologia greco-latina. Humanismo. O homem dessa época se liberta dos dogmas da igreja e passa a se preocupar com si próprio, valorizando a sua vida aqui na Terra e cultivando a sua capacidade de produzir e conquistar. Porém, a religiosidade não desapareceu por completo. Quando falamos do homem vitruviano, sempre visamos o homem no centro do universo. O centro do círculo e do quadrado na figura estão ali no umbigo dele. Se trata de um estudo de Da Vinci sobre equilíbrio, simetria, razão e representação da natureza. É o homem de fato como centro do interesse, vamos dizer assim, humanista, clássico e renascentista da arte. Esse estudo de Da Vinci tem a ver também com a proporcionalidade.
Estuda-se a figura humana dentro da realidade para representá-la dentro das questões artísticas. Os clássicos, quando iam representar uma figura ou uma paisagem, partiam do princípio de uma relação matemática, ou seja, eram feitos cálculos matemáticos para representar as proporções que se vê na vida real. Essas figuras, tanto o círculo, o quadrado e até o triângulo equilátero, são representativas do centramento da figura e do período clássico. Agora, seguindo para as figuras geométricas e suas representações na visão do mundo. Temos o quadrado, que representa a materialidade, a terra, as coisas concretas e materiais. Os 4 ângulos, ou 4 letras de Deus, e a forma do homem. Já o círculo representa o plano divino, o material, o humano, o sensível, uma coisa contendo a outra. O triângulo equilátero, aquele que tem os 3 lados iguais, representa harmonia, equilíbrio e também a divina trindade. Então, são uma série de símbolos que vão se somando. Se utilizarmos como um homem vitruviano a representação do corpo humano e descrevermos uma circunferência, o umbigo estará localizado no centro, fazendo com que as pontas das mãos e dos pés toquem nas margens do círculo. Você sabia que as pernas abertas do homem vitruviano formam um triângulo equilátero? Ou seja, um triângulo onde todos os seus lados são congruentes? Ou que a área total da circunferência é idêntica à área total do quadrado? Diversas partes do desenho de Da Vinci seguem uma proporção matemática baseada na sequência de Fibonacci, onde a divisão de um número pelo seu antecessor se aproxima cada vez mais de um número chamado número φ. Não é número π, é número φ, ou também chamado de número de ouro. Essa proporção é chamada de proporção áurea e pode ser encontrada em diversas composições artísticas e até na natureza. Bom, agora vamos falar sobre comprimento da circunferência. Para isso, precisamos saber que o raio é a metade do diâmetro, ou que o diâmetro é 2 vezes o raio. Para calcular o comprimento de uma circunferência, usamos uma fórmula que você já deve ter estudado ou ouvido falar, que é C igual a 2 vezes π vezes r, ou comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Se o diâmetro vale 10 e o raio é a metade do diâmetro, então o raio é igual a 5. E quanto que vale o comprimento de uma circunferência cujo raio é igual a 5? Vamos substituir. C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 5. C é igual a 6,28 vezes 5. Então, o comprimento é igual a 31,4. Agora vamos falar sobre arcos e ângulos na circunferência. Num primeiro momento, vamos abordar somente sobre o ângulo central e o ângulo inscrito. O ângulo central é: a medida do arco é igual à medida do ângulo central, ou a medida do ângulo central é igual à medida do arco. E o ângulo inscrito, que é: o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, ou o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Por exemplo, vamos pegar essa primeira imagem, no qual está escrito ângulo central. Vamos observar o primeiro desenho. O que ele quer? Ele quer a medida do arco. E sabemos que a medida do ângulo central é igual à medida do arco, e ele nos dá o ângulo central, que é 136. Então, se a medida do arco é igual à medida do ângulo central, então o x é igual a 136. Agora, no segundo desenho, ele nos dá a medida do arco, que é igual a 39, e quer saber a medida do ângulo central. Se os dois são iguais, então x é igual a 39. Agora, observem a segunda imagem, no qual está escrito ângulo inscrito. Sabemos que o ângulo inscrito ele é a metade do ângulo central, que também será a metade do arco, pois o ângulo central e o arco são iguais. Então, ele quer saber qual a medida do ângulo inscrito e ele nos dá o arco, que é 88 nessa primeira imagem. 88 sobre 2 é igual a 44, então x ele vai ser igual a 44.
Agora observe a segunda figura. Ele nos dá o ângulo inscrito, que é igual a 46. Sabemos que o ângulo inscrito ele é a metade do arco ou do ângulo central, ou o arco ele é o dobro do ângulo inscrito. Então, 46 vezes 2 é igual a 92. Então, x é igual a 92.